Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Primeiro, dois comunicados bem breves aqui. Ontem, infelizmente, o YouTube passou por um bug de algumas horas e desde as 11 da noite eu estava tentando enviar o vídeo que eu gravei ontem à noite e não consegui. Fui dormir já 3 da manhã tentando enviar e só me manquei que o problema não era comigo e era no YouTube, quando o companheiro Daniel Brown informou que realmente o YouTube estava passando por um problema, que ele também não tinha conseguido postar os vídeos dele. Dito isso, decidi ir dormir, perdi 4 horas ali tentando resolver um problema à toa e deixei o telefone com a tela aberta ligado, né, e para atualizar para ver se o vídeo conseguia pelo menos upar. Quando eu acordei pela manhã, o vídeo já tinha sido enviado, mas antes de enviar, você tem que fazer algumas alterações para tornar o vídeo público. Então, se vocês perceberem, o vídeo da noite tem uma iluminação até um pouco diferente. O vídeo que subiu hoje, 10 da manhã, foi o vídeo gravado ontem, tá? Então, enfim, tô dando uma justificativa a vocês aqui. Segundo, infelizmente eu perdi o tempo do credenciamento para a coletiva do zagueiro Léo, era até as 5 da tarde de ontem e não pude estar presente hoje no CT Moacir Barbosa, mas a coletiva foi muito boa e a gente vai discutir alguns assuntos daqui a pouquinho, tá? Antes disso também, te lembrar aí da 1xBet. Você quiser fazer aposta, faz lá, ajuda aqui o meu trabalho, é muito importante pra gente manter nossos parceiros comerciais e você apostando lá na 1xBet, você além de estar apostando que você já acredita que já faz isso na sua casa, mas você ajuda aqui o meu trabalho também. A 1xBet é uma empresa gigante mundial, paga rápido, paga muito bem, é uma das maiores casas de apostas do mundo e tá com a gente aqui no canal desde o final de 2019, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Utilizando o cupom promocional que é a palavra Futebolaço com T mudo e CO no final, eles dobram o seu depósito, beleza? Se for a primeira aposta. Bom, dito isso, vamos agora discutir alguns assuntos importantes. Vamos falar um pouco de novo de ser humano, né, cara? Quem nunca errou na vida, mas tem gestos e atos de grandeza. Errar, todos nós um dia vamos errar e mesmo que a gente aprenda com alguns erros, surgirão outros e a gente vai continuar errando porque a gente é ser humano e somos factíveis a erros. Mas é um gesto de grandeza quando alguém bate no peito e fala, ó, errei, pede desculpa, desde que não seja também da boca para fora e você mude ali as suas posturas. Tem uma diferença de arrependimento para remorso, né? Dito isso, o técnico Maurício Barbieri pediu a palavra, a coletiva não era com ele, era com o zagueiro Léo, e foi a público pedir desculpas à torcida do Vasco, pelo que ele falou na última coletiva, que caiu muito mal na torcida do Vasco, comparando o Vasco com o Santos, dizendo que o Santos nunca caiu, né? Enfim, em boa parte do discurso eu até concordo com ele, mas o exemplo que ele deu ali na reta final foi muito ruim, ele se embananou e acabou com toda a razão a torcida se irritando com a fala do Barbieri. Mas o Barbieri veio a público e pediu para pedir desculpas, que bate com aquilo que eu falei com vocês no decorrer da semana. Ele estava extremamente angustiado e doido para vir para uma nova coletiva para falar com a torcida. O Vasco achou que não era hora e não era momento dele fazer uma coletiva. A coletiva foi com o Léo, que a gente vai ouvir no final o Léo dizendo que ele pediu para fazer essa coletiva, mas enfim, o Barbieri ainda assim falou, tá, não vou fazer a coletiva, mas deixa eu fazer um comunicado e pedir desculpas para a torcida do Vasco. Então vocês vão ouvir agora eu pedindo desculpas do Barbieri, mas já de antemão, eu o parabenizo pela postura e pela atitude dele. Confere. Boa tarde a todos. Eu fiz questão de estar aqui presente, não conseguiria não estar aqui, porque eu acho importante, na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Quero reiterar e reforçar
o sentimento de privilégio que eu tenho por vestir essa camisa, por representar essas cores e esse escudo. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. O Vasco, a instituição Vasco da Gama tem uma história de lutas e lutas por valores e princípios que são princípios dos quais eu colaboro, dos quais eu defendo incontestavelmente. Então, quero dizer que é um privilégio, que o meu maior desejo é ter sucesso nesse momento de reconstrução, que é um momento complicado, um momento difícil da história do clube, mas que eu tenho certeza de que a gente vai atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Bom, dito isso, vamos virar a chave porque a entrevista foi com o Léo e tem alguns assuntos importantes para a gente discutir. Primeiro, muito tem se falado sobre a possibilidade das mudanças no time. Mudança de esquema, mudança de postura, enfim. E o Léo foi questionado sobre isso. Se ele não acredita que o Vasco tá na hora aí de mudar um pouco a postura e até, quem sabe, posição, o jogador mudar a forma de atuar, porque na pergunta do companheiro Flávio Dias foi citado que lá no São Paulo o Fernando Diniz tira o Léo de zagueiro, de lateral esquerdo para jogar como zagueiro. Não sei se nas entrelinhas ele quis deixar implícito a questão do Luco Herediano, que muitos têm se falado de repente ele sair da ponta e vir para o meio e ajudar o Vasco nessa construção. Enfim, vocês vão ouvir o Léo falando sobre essa possibilidade de mudanças dentro do time para o jogo do São Paulo. E ele aproveita também e comenta a situação da arbitragem. O Vasco reclamou demais da arbitragem no jogo contra o Santos, se sentiu prejudicado, alegando que tiveram 3 pênaltis não marcados a seu favor. Eu, particularmente, acho que só teve um pênalti não marcado, que foi o pênalti no Pedro Raul. Os outros 2 lances de mão na bola, bola na mão, Diego, acho que não foi pênalti, tá? Mas enfim, então vocês vão ouvir o nosso Léo, zagueiro, capitão também, que é ele que lida direto com a arbitragem, dizendo que tá muito confuso e que realmente tem sido difícil para os jogadores lidar com essa questão da arbitragem. Com vocês, o Léo, falando dessa possibilidade de mudanças e também falando da questão da arbitragem. Sobre a forma de jogar, a gente trabalha todo dia. O professor Barbieri é um cara muito inteligente e é um cara que tem os 2 lados do treinador, que é o lado humano e o lado bom, taticamente, né, de fazer o desempenho em campo. E ele tem a forma dele de trabalhar, nós acreditamos na forma dele de trabalhar, a forma do que aquilo que ele passa pra gente. Está muito bem claro. Eu vejo equipes que também são campeãs jogando da mesma forma até o final do campeonato. Eu acho que isso não é mudar um jeito de jogar ou outro, não. A gente tem que ir na linha daquilo que o treinador pede, né, e buscar nós também fazer um desempenho que venha à altura daquilo que é recomendado para cada atleta. E a outra pergunta sobre os lances, de mão para trás, vou ser sincero que às vezes sim. Sim, às vezes dá receio, a gente não sabe o que é pênalti às vezes, o que é, o que não é, de interpretar da maneira que estão interpretando. Eu acho que até vocês mesmos não conseguem, muitas das vezes, entender quando é e quando não é pênalti. Para mim, no Pedro Raul, foi pênalti muito claro. Por exemplo, ele chegou até mim, falou: Léo, tira seu grupo e vem você falar comigo. Eu fui falar com ele, ele não deu pênalti, ele falou: vamos manter a decisão de campo, e não foi no VAR nem dar uma olhada. Enfim, decisão dele. Eu fiquei indignado na hora, faz parte, mas para mim foi muito pênalti. Não só para mim, mas tudo que eu vi, tudo que eu escutei, para a maioria das pessoas foi pênalti. Mas não é uma coisa que a gente não consegue controlar. É uma coisa que é da arbitragem e, se a gente for falar, todo jogo vai ter reclamação. Mas enfim, até a mão para trás, como você tocou, é uma coisa também desse receio, mas é uma coisa que também eu sempre busco melhorar, sempre busco, né, estar atento a esses pequenos detalhes. E é claro, né, o futebol, principalmente brasileiro, é assim, quando não se tem resultado. Alguns detalhes que talvez, na minha opinião, não faz tanto sentido, mas faz parte. Bom, para finalizar, o Léo também vai abordar o seguinte tema:
ele comenta um pouco do sentimento de injustiça, que ele acha que às vezes as críticas têm passado um pouco do tom. Ele elogia muito o trabalho do técnico Maurício Barbieri, fala da importância do lado humano que ele tem com o grupo, e ele fala que as críticas fazem parte, mas muitas das vezes o problema é como elas são feitas, e muitas das vezes ela passa do tom. E ele faz questão até na sua fala de citar canais de YouTube. Ele até fala, estou falando aqui, mas quando eu falo canal, muitas das vezes estou falando até canais de YouTube. E ele fala que ele tem um acordo com os familiares e com as pessoas próximas a ele, que pede para que ninguém o mande, mas não tem jeito, às vezes um amigo ou outro acaba mandando, e aí você acaba assistindo. Ele fala de muitas das vezes as pessoas não têm jeito para falar e tem público grande, e isso obviamente faz com que você influencie outras pessoas. Eu venho batendo nessa tecla aqui já há um bom tempo, da questão do respeito para com o próximo. A crítica, ela faz parte. Eu, por exemplo, eu exerço um trabalho que é público. Eu estou suscetível às críticas e análise de vocês a respeito do meu trabalho. O que eu não gosto, o que eu não concordo, quando vai para a linha da falta de respeito. Pô, Diego, teu trabalho não tá legal, não tá bom, isso aqui não tá legal. Beleza. Agora, quando entra para a linha do ataque pessoal e do xingamento, ou descamba, vai pro lado da falta do respeito, eu não concordo. E eu acho que da minha parte, eu que exerço esse trabalho, a imprensa tradicional, ou seja lá quem for, que de alguma forma faz um trabalho de comunicação, seja ele profissional ou não, eu acho que tem que existir o respeito para com o próximo, principalmente sabendo que quanto maior o seu trabalho fica, quanto mais dimensão você ganha e você vai tomando, mais pessoas te escutam e automaticamente você tem que ter uma responsabilidade maior para o qual você está falando. Já falei isso até algumas vezes. Eu, Diego, tenho um arrependimento comigo mesmo. Eu acho que foi nada demais, foi uma coisa simples, foi um meme que eu fiz na época, quando o Abel foi demitido. O trabalho do Abel no Vasco foi muito ruim em 2020. Eu fiz um meme, o Abel caiu, porra, eu xingava. Aí logo depois ficavam uns fogos estourando assim. Nada de tão demais, mas com a cabeça e com a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que não é legal. Eu me colocaria no lugar dele, talvez da família, recebendo um meme daquele. Enfim, então é só o meu ponto de vista. Legal que eu vejo, de uma certa forma, outras pessoas começando a bater nessa tecla também, a ajudar nesse exercício coletivo de conscientizar e melhorar um pouco a forma como as pessoas falam e comunicam. Vi o Pedrinho criticando os próprios colegas dele de imprensa tradicional a respeito disso. E achei legal o próprio Fábio Azevedo lá no Instagram dele hoje fazendo meia-culpa, pedindo desculpas pela forma como ele falou do Maurício Barbieri na eliminação pro ABC. Citou que ele teve uma conversa em particular com o Barbieri, que ele também já pediu desculpa para o mesmo, e exaltou o gesto de nobreza do Barbieri de ter reconhecido que mandou mal na última coletiva e ter pedido desculpa. Então estão dois exemplos aí. O Fábio reconhece que errou com o Barbieri e pediu desculpa para ele, e agora o Barbieri reconhece que errou com a torcida do Vasco e pediu desculpa. E assim a gente segue, né? Criticando, cobrando, botando o dedo na ferida quando tem que pôr, mas sempre de forma respeitosa. É uma linha que eu procuro sempre traçar aqui. E por favor, o dia que vocês acharem que eu passei do ponto e que às vezes eu fui pesado em alguma crítica, pode deixar aqui embaixo. Devolve essa crítica para o Diego de forma construtiva, que eu vou observar e com certeza eu vou repensar. E se tiver que vir a público pedir desculpa, eu não tenho problema com isso não. Então com vocês, o Léo fazendo uma espécie de desabafo, comentando essa situação de como muitas das vezes ele cita canais, a gente está falando de Vasco, naturalmente são canais vascaínos, acabam muitas das vezes fazendo as suas críticas, e ele aproveita e elogia também o trabalho do Barbieri. Felizmente ou infelizmente, algumas situações, mesmo que você não procure ou não veja, vai chegar até você porque você tem amigos, né? E quando eu falei isso é porque, mesmo que a gente fale, não me manda, alguns vão mandar e você vai ver algum canal, né? Eu não falo nem só de televisão, eu falo canal mesmo de YouTube ou qualquer coisa, alguém falando, que vai influenciar, é natural. Se você tem 100 pessoas que te seguem, no ruim 50 pode seguir a sua opinião, isso é natural, sabe? Isso não quer dizer também que as pessoas não têm o direito de ter as opiniões. Mas como eu falei, eu sempre foquei muito no dentro de campo.
E lá foi um lugar onde eu já expressei isso, onde eu fui muito feliz, onde teve uma transformação na minha vida muito grande. Pode ver que eu nunca cheguei quando tive a oportunidade de falar alguma situação, eu nunca falei mal de São Paulo. Eu sempre falei que foi lá que onde o Diniz chegou, conversou comigo e tive a transformação e que eu fiz quase 200 jogos. Então, assim, sou muito feliz. O que me referi é que, às vezes, quando você se tem alguma situação que você é um meio de comunicação, algumas pessoas vai seguir o que você vai falar ou a sua opinião e às vezes até sem ver, na verdade, a situação. Né? Ver que eu falo é prestar atenção no estádio, pesquisar melhor sobre o atleta. Às vezes, não é que... Alguns momentos, sim. Qualquer atleta, eu acho que em algum momento pode ser que tenha uma injustiça contra ele. Mas faz parte, é natural. Bom, galera, então é isso. Essas eram as informações que a gente tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí à noite eu chego com a nossa terceira e última edição do dia, beleza? Peço desculpas ao problema que não foi meu, foi o YouTube ontem, a gente não conseguiu subir o terceiro vídeo, acabou subindo hoje. Então hoje vão ter 3 vídeos aí. E amanhã, se Deus quiser, se Papai do Céu permitir, a gente volta com nossos 3 vídeos de novo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!